Trago esse vídeo para vocês para abordar um tema muito sério, tá? É um tema que roda em toda a internet, roda no mundo, e é um tema muito importante no qual a gente vai falar todas as verdades, ao menos o que eu vi e o que eu vivi em Portugal. Vamos lá! Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo para vocês para abordar um tema muito sério, tá? É um tema que roda em toda a internet, roda no mundo, e é um tema muito importante no qual a gente vai falar todas as verdades, ao menos o que eu vi e o que eu vivi em Portugal. Portugal, desse tamanhozinho, pequenininho, né? Pessoal, eu estive 9 vezes em Portugal, mais, eu acho que foi até mais vezes que eu estive em Portugal. Portugal tá aqui perto, né? De Espanha, né? Somos vizinhos. Então, pessoal, as vezes que eu estive em Portugal, todas as vezes, não foi nenhuma, e nem duas, e nem três. Foram, acho que foi mais de 10 vezes que eu fui a Portugal, né? Esse ano eu não fui, não. Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou a Portugal, aos portugueses e às portuguesas. Então, os portugueses, pessoal, eles me tratam com tanto carinho, tanta amabilidade. Sempre foi assim, tá? Toda vez que cheguei em Portugal, sempre me trataram super bem, desde o aeroporto até nas ruas. Até vamos servir o café com leite lá, eu me lembro perfeitamente, eu fiquei hospedada no Hotel Marisol muitas vezes, aí em Setúbal, em Lisboa também, fui a Cascais, Coimbra, Sintra, conheço Santarém, Cabo Espinchel, Figueira da Foz, conheço todo Portugal, né? Eu já fui de carro, dirigindo até Portugal, e também fui de avião, muitas vezes. Gente, falar de Portugal é falar de um país pequenininho, um país acolhedor, um país bonito. É um país, gente, que eu poderia dizer para todos vocês que aí é um país hospitaleiro, tá? O povo daí te recolhe, o povo daí te abraça, o povo daí é boas pessoas, tá? Surge problemas de xenofobia, tal e pascual, racismo e tudo isso, né? Gente, vamos com calma, tá? Vamos com calma. O que as pessoas têm que parar para pensar um pouco, gente, é que a gente não pode generalizar. Esses grupinhos de idiota vão ter em todas partes, tá? Tem grupinhos de idiota em Portugal, tem grupinhos de idiota em Brasil, tem grupinhos de idiota na Espanha, tem grupinhos de idiota por todo lado, né? Esses que fomentam o ódio, fomentam a xenofobia, fomentam o racismo, são grupinhos de idiotas aislados. Não podem representar uma nação inteira. Impossível! Sabe? Para pensar um pouco, gente. Sabe, um grupinho de idiotas desses que faz o racismo, que faz a xenofobia e tudo isso, não pode representar uma nação inteira. Os portugueses e as portuguesas sempre me trataram excelentemente bem. E olha que eu sou brasileira. Eu sou brasileira, nacionalizada espanhola, mas eu sou brasileiro, nasci no Brasil e todas as vezes que eu fui em Portugal sempre fui bem acolhida e falando português, não falando espanhol, né? Então, essas coisas tudo está passando também e a gente tem que levar muito em conta, porque como eu falei, lugar em todas as partes do mundo, gente que não presta vai existir sempre. Sabe, tem muitos brasileiros, gente, e olha que eu amo os brasileiros. Um beijo pro Brasil, um beijo para toda a nação, um beijo pros meus bombones, né? Sem dúvida nenhuma, mas gente, tem brasileiro que não presta, gente. Assim como tem português que não presta, tem espanhol que não presta. Em todo lugar tem gente que não presta, não é assim? É. Mas olha, a gente não pode generalizar, tá, pessoal? Não pode generalizar. Eu vou passar agora um vídeo para vocês de uns brasileiros que levam mais ou menos 5 anos sem pagar o aluguel. Os donos do imóvel estão desesperados, tadinhos. Vocês vê na carinha deles, da tristeza, sabe, gente? Imagina você lutar toda a tua vida
adquirir um imóvel, alugar esse imóvel, né? Porque é o bem que você conquistou durante toda a tua vida de trabalho e umas pessoas estão aí vivendo gratuitamente durante 5 anos sem pagar o aluguel. E não é qualquer imóvel não, gente. É um imóvel enorme, grande, tá? É um imóvel que me parece que é de 200 metros quadrados, tem garagem, tem de tudo, né? Grátis. Por isso eu falo, né? Esses tipos de brasileiros são os que sujam a imagem dos brasileiros bons, porque tem muito brasileiro bom que vem trabalhar, vem prosperar, vem cooperar com o país, ajudar no país. Olha, eu sou a favor ou não da imigração? Eu sou a favor da imigração, sim, mas desde que o imigrante venha direitinho, faça as coisas direitinho, venha trabalhar, venha prosperar, venha ajudar o país, ser amigo dos residentes do país e fazer as coisas honestas, as coisas bacanas, as coisas legais, tanto para o bem dele como para o bem dos demais, né? A imigração legal, eu sou a favor. A legal, a ilegal, eu não sou a favor. Por quê? Porque a imigração ilegal, ela é descontrolada. Ela é totalmente descontrolada, então se torna não uma imigração, se torna uma invasão, né? E não é bem por aí. A gente vive num século que não pode existir essas invasões. Por quê? Porque existe norma, existe leis, existe fronteiras, né? A gente já não vive no ano de 1500, a gente já não vive no ano de 1000, né? A gente está em 2025. Agora, tem lei, países todos têm suas bandeiras, têm seus hinos nacionais. Antes não. Antes não existia essas coisas, né? Não existia praticamente esses hinos nacional. Uma grande parte de país nem bandeira tinha, né? Mas claro, isso já é do ano 1000, ano 500, anos 600, né? Depois de Cristo. Então, claro, a gente tem que respeitar as normas dos países. Em primeiro lugar, quando você imigra a um país, seja Portugal, seja Espanha, seja Noruega, seja Suécia, seja Estados Unidos, o primeiro que você tem que fazer é adaptar as normas desse país. E quais são as normas desses países? Suas leis, seu idioma, suas coisas, sua cultura, sua comida, sua gastronomia. Adaptar. Sabe? A tolerância é muito importante. Tem muitos imigrantes que é cheio de não me toques, não me toques. Ai, você me ofende. Ai, no meu país essa comida, ai, que nojo, no meu país se come muito melhor. Se no seu país se come muito melhor, volta para ele. E deixa de encher o saco em outros países. Assim de claro eu falo. Tá? Eu sou dessas, tá? Ai, que eles não tomam banho. É problema deles, não é teu. O que você veio cheirar aqui se eles não tomam banho? Fica lá no esgoto onde você morava, naquele meio do esgoto, lá perto do rio Tietê, fedido, né? Se você tanto se queixa de que eles não tomam banho, sabe? Infelizmente, há muitos brasileiros que vêm pra cá só pra protestar, sabe? Só pra poder feito. Ô caramba, se você não tá satisfeito com isso, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer? Que demônio você veio fazer aqui? Volta pra lá! Volta pra lá! Então, quando eles falam essas coisas, gente, já é porque não aguentam mais. Tem muitos portugueses revoltados. Eu vou passar esse vídeo para vocês e logo depois vocês opinam também. Deixa os comentários de vocês, que é muito importante, tá, pessoal? E não é somente julgar os portugueses pela xenofobia, pelo racismo, não. As coisas como são. A gente sabe de sobra que tem muito brasileiro que não presta. E eu sou brasileira, e eu amo o Brasil, e eu amo os brasileiros, mas tem muito brasileiro que não presta. E a gente sabe disso. Então, não vamos tampar o sol com a peneira, não, tá? Que tem muito português que não presta, tem muito espanhol que não presta, tem muito britânico que não presta, é certo. E tem muito americano que não presta, também é certo, tá? Mas agora os brasileiros não são santos, não. E outra coisa muito importante, aquele jeitinho brasileiro, que eles costumam falar lá no Brasil, não existe na Europa jeitinho brasileiro, não. Agora, se o que essa família tá fazendo é o típico jeitinho brasileiro, eu desconheço esse jeitinho. Por quê? Porque se ele fizesse isso lá no Brasil, ele não tem cojones de fazer o que ele tá fazendo nessa casa. Por quê?
Porque se ele fizesse isso lá no Brasil, nossa, entrariam lá, fuzilaria a família dele inteira e ele no meio, né? Sabe como é brasileiro, né? Porque o Brasil é um país, infelizmente, violento. É um país lindo, tudo que você queira, mas é muito violento. Então vamos para esse vídeo e depois a gente volta opinando. Vamos lá. Viemos até Mafra conhecer o Sr. Joaquim e a sua mulher Ivone e para vos contar a sua história. Alugaram um apartamento há quase 5 anos. O contrato foi assinado em dezembro de 2020 e os arrendatários só pagaram os primeiros 3 meses. E até hoje continuam na casa, a viver, sem pagar e não querem sair. Mas não para resolver essa questão. Não paga porque não quer pagar. E a justiça também não resolve. Uma coisa que é nossa e nós estarmos a pagar para a pessoa lá estar dentro. Como é que ninguém vê isso? Fomos até a casa alugada, um apartamento de 200 metros quadrados, com garagem, pelo preço de 400 euros. Obviamente que quisemos ouvir o arrendatário. Olá, como está? Tudo bem? O proprietário diz que você não paga a casa alugada há 5 anos e queríamos falar consigo para ouvir a sua versão. Mas o senhor não quis dar entrevista, embora fosse dando a sua versão da realidade enquanto se escondia numa varanda e nos ia filmando e lançando acusações. O caso chegou ao Tribunal de Mafra, quase 2 anos depois. E nesta instância, o absurdo aconteceu. Ele levou um extrato que se botou 1.400 euros, no caso seria 1.200, e a juíza aceitou como prova. Meses. Mas depois disso o senhor já está aqui há mais de 4 anos. E pagou os outros 4 anos? Sim, paguei. Pagou os outros 4 anos? E tem os recibos? Pode mostrar-me? Não tenho recibo das finanças porque ele não emite esse. Trabalho num local privado, isso é um local privado. Este local é de um senhor com quem nós falámos, é proprietário e autorizou-nos a estar aqui. Aqui é meu. Aqui dali para frente. Não, não é seu. O senhor paga. Isso é privado. O senhor tem pago a casa. Preciso que retire eles, porque isso é uma medida de situação. Isso já está. Eu estou a fazer o meu trabalho. Eles estão a O que é que o deixa mais triste? O que me deixa mais triste, olha, para já é a impotência de deixar não poder fazer nada. Depois, eu não consegui dormir porque estou aqui ao pé dele. Eu não queria ter isto, mas digo, eu já tenho medo dele. Nós não podemos entrar na casa que é crime. Não lhe podemos dizer nada que é crime. Pronto, e ele a dever à gente não é crime, é uma dívida. Que é o que os advogados dizem, isso não é crime, é uma dívida. Vocês entrarem lá é um crime. Mas este não é apenas um caso de dívidas. É um exemplo de como o sistema protege o infrator e penaliza as vítimas. Vê? Tá vendo, meus bombons? Essas coisas é o mais triste, sabe? Essas coisas são o que mais pesa. É o que mais provoca raiva e ira, né? Agora você se põe no seu lugar, você brasileiro, né? Vamos pôr nos lugar desses senhores, né? Imagina se é teu pai, se é tua mãe, se é teu tio, um familiar teu que tem esse imóvel e esse imóvel foi alugado para esses brasileiros. E esses brasileiros levam 5 anos sem pagar o aluguel. E não é único não, hein? Cuidado, não é um caso aislado, não. São muitos, são muitos. Tem muitos brasileiros que entraram. Aqui em Espanha eles chamam de ocupas. São ocupas. Aqui em Espanha também tem ocupas, hein? Tem bastante ocupas metido, mas a maioria são marroquis que ocupam. Essas gente daí, né? Da Tchecoslováquia, não? Da Romania, desses lugares aí, da Europa do Leste. Né? Eles chegam aqui para ocupar, né? As leis aqui são firmes, sim, né? Mas aquela coisa demora até retirar essa gente do imóvel e depois, sabe o que eles fazem? Com tanta raiva, eles arrebentam tudo o imóvel, gente. Eles arrancam até as torneiras, deixam só as paredes do imóvel. E muitas das paredes eles destroem, né? Com pinchaço, com tinta, quebra todos os ladrilhos, azulejos eles quebram tudo. A cozinha eles arrancam tudo, torneira tudo, quando a justiça diz que eles têm que ir embora do imóvel porque o imóvel não pertence a eles. Aqui, ó, um montão de caso aqui na Espanha aconteceu, tá? Então Portugal, como é um país tão pequenininho, ele não vai ficar de fora, né, tadinhos? Eu fico com dó, fico sim, porque afinal de contas eu sempre fui muito bem tratada pelos portugueses. Eu não tenho nada de mal para falar dos portugueses, pelo contrário, né?
Os portugueses sempre me trataram super bem, sempre foram muito educados comigo. Eu amo todo esse povo português. Eu amo também os brasileiros, tá? Eu amo o Brasil, amo essa pátria linda, amo os brasileiros. Mas, gente, a tolerância é muito importante. Tem que haver tolerância, tem que haver convivência, senão não podemos conviver junto. E essa é a minha dica: quando você imigra do teu país, seja para onde for, acata as leis desse país, tenta adequar a cultura desse país, adequar a gastronomia desse país, adequar as leis desse país, para você integrar-se dentro da sociedade desse país. Isso é muito importante. Isso se está se esquecendo muitas pessoas. Saiu outras notícias aí de uns brasileiros que levou caixa de som, música rap, tudo alto na praia e tudo aquilo. Gente, os portugueses vão na praia para relaxar, para escutar o barulho do mar, as gaviotas cantando, relaxar, não para escutar batucada, não para escutar samba, não para escutar esse forró bodó, né? Porque é aquela coisa, eu lembro da minha época, dos 80, né? Então, é muito importante a integração do imigrante na sociedade deste país, nas leis desse país, na gastronomia desse país, no idioma desse país e nas leis desse país, né? É muito importante a integração, integrar-se, né? Se você é católico, não, se você é budista, e, bom, deve ter templos budistas e me parece maravilhoso os budistas e tudo isso, né? Agora que você não pode chegar nesse país, tentar transformar todo mundo em budista e a sua religião é soberana em cima da religião deles. Para com isso. Onde você vai? O que você está pensando da vida, né? No caso de muitos muçulmanes, que eles são muçulmanes, eles têm a religião deles, que eu respeito e tudo, mas eles não têm que trazer a religião deles para cá. Ninguém quer a religião deles. Fica para eles aí somente. Aqui somos católicos, cristianos, alguns são pagãos, outros são ortodoxos, né? Isso já é mais para a Europa do Leste, né? Como Romania e outros países são ortodoxos, né? Mas no fim, enfim, cada um com as suas coisas, né? Cada um com as suas religiões. Mas quando você imigra para um país, você não pode transformar esse país na sua religião. Você não pode construir, edificar templo e tentar mudar a cultura das pessoas. Você não pode, você não tem esse direito. Tá me entendendo? Não tem esse direito. Qual é o país muçulmano, por exemplo, que tem igrejas cristianas e católicas assim a rodo? Aquele montão. Não tem, não existe. Então você também quer montar aquele montão de sinagoga, aquele montão de templos. Não dá, né? Não dá. Não dá, porque isso chama invasão e possessão. Então, eu acredito que a convivência e a tolerância vão unidas. Tem que haver mais tolerância, tá? E isso de xenofobia, de racismo e tudo isso que falam e propagam de Portugal e dos portugueses, pessoal, não é verdade. O país inteiro não é assim, não. São grupinhos de idiotas, aislados, né? Como aquele outro idiota que dava 500 euros pela cabeça de um brasileiro, como aquela outra idiota lá no aeroporto falando para a brasileira volta para o seu país e a brasileira vivendo aqui na Espanha, né? Então, são grupinhos idiotas. Assim de claro. Agora, você não vai falar para uma nação inteira. Portugal é uma nação, a nação inteira de Portugal não é assim. Não é. Eu tenho certeza que eles não são assim. Mas, claro, como o caso desse que eu acabei mostrando para vocês, desses brasileiros que levam 5 anos sem pagar aluguel, tem muito, tá, gente? Tem gente violenta do Brasil que vai lá para Portugal cometer determinados delitos e crime. Tem, gente, tem sim, tá? E isso é o que revolta muitos portugueses, tá? E eu acho que essas coisas deveriam parar, sabe? A imigração deveria ser mais rígida nesses requisitos de saber se uma pessoa com antecedentes penais no Brasil poderia entrar aqui. Não deveria deixá-la entrar aqui, porque se ela aprontou lá, ela vai aprontar aqui. Tá entendendo? Porque aqui as pessoas vivem calmamente, as pessoas vivem tranquilamente. E quando há revolto, e há muita delinquência, e há roubos de telefone, de carteira e tudo isso, não são as pessoas do próprio país que fazem, não. Não. São pessoas que vêm de outros países fazer essas atrocidades. Subiu bastante os roubos de carteiras de telefone em Barcelona, né? E agora
Não é só as pessoas da România, não. Tem sul-americanos também. Tinha até um chileno roubando. Um chileno, né? Que já tá visto aí. Vamos, tem a cara dele por todas as partes na internet. Um chileno, peruano, boliviano. Tá tudo roubando, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil, né? A imigração vai pondo cada vez mais dura. As fronteiras mais fechadas por culpa dessa gentalha. Agora, essa gentalha toda vai representar os bons que vivem aqui? Não vai representar. Tá me entendendo? E há muitos brasileiros bons que vivem em Portugal. Há muitos brasileiros trabalhadores que levantam cedo, vai trabalhar, tem sua família, tem seus filhos, tem sua casinha, tem suas coisinhas e são maravilhosos, né? Então, gente, infelizmente, esses grupinhos de idiota acabam manchando a imagem dos brasileiros que vivem fora no exterior, né? Mas a maioria dos brasileiros que vivem fora são gente boa. São gente boa. Agora, esses grupinhos de idiota que tem, né? Que só propaga crime, propaga coisas erradas, como esse aí que eu ensinei pra vocês, né? Esses, né? Porque não é um não, são vários, né? Que tá vivendo grátis há 5 anos. Pergunta pra ele se ele faria isso no Brasil. Se ele invadiria uma casa sem pagar o aluguel durante 5 anos. Fuzilariam ele e a família dele inteira. Do jeito que são violentos brasileiros, nesse aspecto, nossa, não deixaria barato, não. Agora, olha a calma dos portugueses, que não fizeram tal atrocidade, mas poderiam. Imagina se juntasse toda a família desses 2 portugueses. Subisse lá, quebrasse tudo, a porta, entrasse, pegasse ele pelo pescoço, jogasse ele lá de cima. Podia. Se fosse os brasileiros, fazia. Tá vendo a diferença, né? Da calma, da tranquilidade, da cultura. É diferente, gente, é diferente. E o povo português, como europeu, são pessoas maravilhosas. Eu não tenho nada para falar de nenhum português. Nenhum português. De jeito nenhum. Sabe, são maravilhosos todos. Um beijo muito grande para esse Portugal lindo, esses portugueses lindíssimos e essas portuguesas maravilhosas. E um beijo para todos os brasileiros e brasileiras que vivem em Portugal e que vivem fora do Brasil, né? De boa índole, porque essa gente ruim do Brasil que faz atrocidade aqui na Europa, não quero nem saber, né? Eu falo de brasileiros bons, tá? Então, é muito importante que nesse vídeo fique o recado, a tolerância é muito importante. Viver em comunidade, em harmonia, é muito importante também para triunfar todos, para ninguém perder, para ninguém ter raiva, para ninguém brigar, para ninguém discutir. Não é assim? Eu acho que é assim. Eu acho não, tenho certeza que é assim, né? Eu, 35 anos vivendo fora do Brasil, 35 anos em Madrid, nacionalizada espanhola. Todos me respeitam, todos gostam de mim, meus vizinhos, minhas vizinhas, pessoas na rua, no supermercado, me conhecem, gostam de mim. Eu sou uma pessoa totalmente sociável. Uma pessoa que não discrimina ninguém, uma pessoa que gosta de todo mundo. Eu não gosto de gente ruim, tá? Gente que pratica crime, pratica essas coisas ruins, né? Roubo, eu não gosto desse tipo de gente. Nem tenho amizade com esse tipo de gente, nem quero saber desse tipo de gente, né? Mas os demais, nossa, é tudo sorriso, alegria, abraços, beijinho, pau, né? É bem por aí. Assim que, meus amores, deixa aí os comentários de vocês aí embaixo, o que parece pra vocês, o que tá acontecendo em Portugal, a xenofobia, tudo isso que eles escandalizam tudo, né? Mas deixo claro, não é o país que tá fazendo essa xenofobia e todo esse alvoroço todo com racismo. Não, são grupinhos de idiota, tá? Agora, que tem brasileiro folgado, isso tem. E eu deixei aí bem claro, uns brasileiros bem folgados, que leva 5 anos sem pagar aluguel, tá? Um beijo e um cheiro para todos vocês e até o próximo. Mua.